Capítulo 3. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo do dia da circuncisão até a chegada dos reis magos. Porque se submeteu à circuncisão. No 8º dia de nascido, quando devia ser circuncidado segundo a lei hebraica, quis tomar o aspecto de pecador e aparecer como tal diante dos homens para confundir-lhes a soberba, porque sendo deveras pecadores, querem parecer inocentes. Quanto desejei, esposa caríssima, que chegasse a hora na qual devia mostrar a meu Pai perfeita obediência, a qual lhe prestava por aquele ato doloroso e para mim ignominioso, porque sendo inocente parecia pecador. Aos homens devia mostrar meu amor e por causa deles quis começar a derramar o sangue nesta tenra idade e a satisfazer a divina justiça pelos pecados deles. Antes, pois, que se cumprisse o mistério da circuncisão, rezei ao Pai pedindo-lhe que se dignasse receber o sangue que em tal ação seria derramado como o primeiro tributo pela redenção humana, deixando para dá-lo todo depois na minha paixão. Ofereci-lhe a dor a sentir naquela ação e pedi-lhe que, assim como o duro cutelo talhava minha carne inocente, assim se dignasse dar tanta força a seu amor que, entrando num coração, o circuncidasse e retirasse dali todas as afeições impressas pela carne, o mundo e o demônio. O nome de Jesus. Roguei-lhe ainda se dignasse nesta ação impor-me o nome ab a eterno a mim destinado, isto é, Jesus, que quer dizer Salvador. Pedi-lhe ainda se dignasse fazer que não recebesse em vão o nome de Salvador, mas que deveras todas as criaturas fossem salvas por minha virtude e por meu nome. Meu Pai atendeu-me no que lhe é ateniente e a mim. É certo que meu nome tem verdadeiro efeito, porque quem quiser pode ser salvo, pois eu o resgatei com meu sangue e salvei antes com os meus méritos. Mas se o homem depois quiser perder-se por si mesmo, não significa que meu nome não tenha produzido seus maravilhosos efeitos, pois começou a produzi-los desde o primeiro instante em que foi imposto. Porém, ao invés do próprio homem que quer se perder desprezando a sua salvação e descurando os meios que lhe ensinei para obtê-la. Daí para estes meu nome de Salvador é inútil, não porque eu não tivesse feito tudo o que é exigido e ainda muito mais para salvar o homem, mas porque o homem não quer se salvar e sim perder-se por si mesmo. Pedi-lhe ainda desse tanta virtude a meu nome que os homens, ao invocá-lo com fé e amor, fossem salvos e livres de todo o mal e de toda insídia dos inimigos infernais. De fato, meu Pai me atendeu ao impor-me este nome, declarou a toda a corte celestial a vontade de que, ao ser ele pronunciado, todos me adorassem. A todos os homens manifestou que, se genuflexos o invocassem com fé,
seriam, em virtude de meu nome, isentos de todo mal e salvos. A todo o inferno que se temesse e ao pronunciá-lo, prostrados o adorassem e sentissem pena ao pronunciar este nome. Seu tormento aumentasse em castigo de sua soberba de não ter querido submeter-se à minha humanidade. Assim como este nome é júbilo para o coração das almas boas, é um raio que abate, espanta e afugenta os demônios. Ofereci-me, pois, inteiramente a meu Pai em prol da redenção humana. Disse-lhe que, se lhe aprovesse tirar-me a vida no instante da circuncisão, sacrificá-la ia de bom grado, e, embora soubesse muito bem não ser esta a sua vontade, não obstante quis fazer este ato de oferecimento e de resignação, não querendo deixar de realizar os atos de homenagem, de obediência e de resignação que devia a tal Pai, e isto para suprir pela falta dos homens que pensam em tudo menos em viverem sujeitos a seu Pai Celeste, que os criou e os conserva. Circuncisão de Jesus. Chegada a hora desejada, eu fui circuncidado. Senti grande dor em minha humanidade. Chorei naquele instante e ofereci a meu Pai o sangue derramado juntamente com as lágrimas para convertê-las em lenitivo das chagas, as quais por demais a culpa costuma fazer nas almas de meus irmãos. Chorei por causa da dor que senti no talho. Muito mais, porém, chorei ao pensar nas almas pecadoras que morrem pelo gládio da culpa e foram separadas de mim, sua verdadeira vida. O Pai aceitou essa oferta de meu sangue e de minhas lágrimas. Prometeu-me ter sempre pronto tal lenitivo para cada alma que a ele recorra e, apreendida de seus erros, peça remédio e conforto para suas chagas. Efetivamente, então se encontra nem sequer uma só que, recorrendo a ele a fim de obter salvação e conforto, não o obtenha, porque meu Pai está sempre pronto a dá-lo a cada um que lhe peça com fé e amor. Experimentei ainda no íntimo consolação e inexplicável alegria durante o ato da circuncisão, vendo cumprido em parte meu ardente anelo de derramar o sangue pela salvação de meus irmãos. Ofertei-a ainda a meu Pai e pela consolação sentida ao derramar o sangue, pedi-lhe se dignasse fazer experimentar semelhante consolação a todas as almas que vertem sangue nas penitências ou em desconto de suas culpas ou mesmo em satisfação das culpas alheias. Meu Pai atendeu-me ainda nisso e de fato vai realizando-o naqueles que se exercitam nesta prática de penitência. Bem pode testificá-lo quem experimenta seus efeitos quando o faz verdadeiramente com o único motivo de satisfazer a justiça divina e não por vaidade e fins desregrados, conforme fazem muitos que, por esta razão, não experimentam o consolo que mereci com minhas súplicas ao Pai Eterno. Graças para o ministro. Olhei depois com olhar amoroso o ministro que me circuncidou e roguei a meu Pai lhe remunerasse
embora tenha sido ação tão dolorosa para mim. Meu Pai favoreceu-o com graça abundante e iluminou-lhe a mente com uma luz superior, e embora não conhecesse senão inteiramente o mistério, sentiu os efeitos divinos em sua alma, e o seu tempo foi escriba de minha lei. Pedi ainda ao Pai que dignasse comunicar sentimentos semelhantes a todos os meus irmãos, isto é, que considerassem as criaturas que lhes causassem dores e sofrimentos, não como causa primária de seus males, mas como ministro da justiça divina. E por isso pedissem por aqueles que os afligem e os atormentam e ainda merecem mais. Todavia, como não podem fazê-los, em particular graça e luz sobrenatural, para conhecerem como devem proceder em relação a esses tais, roguei ao Pai se dignasse conferir este sentimento a cada um de meus irmãos. O Pai tudo me prometeu e de fato executa-o e age deste modo. No entanto, as almas obcecadas pela paixão e vencidas pelo amor próprio não se abrem para que semelhantes inspirações lhe causem a impressão que causariam se despojadas do amor próprio, se entregassem inteiramente às mãos de Deus, se expulsassem as trevas da paixão dos sentidos, as luzes da graça divina teriam efeito. Quando a graça e as luzes divinas não produzem efeito nas almas, tudo isso procede das imperfeições nas quais a alma está embaraçada. Não quer dizer que meu Pai não dê a cada um graça e luzes para poder fazer e agir assim como lhe ensinei. Máxime nesta questão de orar por aqueles que lhe dão motivo e ocasião de sofrimento, o que tantas vezes pratiquei e ensinei a meus irmãos no próprio ato de minha circuncisão. O sofrimento aumenta o amor. Ao sentir esta dor, minha humanidade abraçou e estreitou com veemência mais amorosa meu Pai, ao qual já estava unida pela união hipostática com o Verbo e por isso unido sempre em perfeito amor. Embora naquele sofrimento tão doloroso e derramamento de sangue para cumprir a sua vontade, minha humanidade tenha experimentado um impulso de amor mais vigoroso e de maior afeição. Quis experimentar em mim mesmo como o sofrimento é capaz de fazer crescer o amor para com o objeto amado, quando as penas não sofridas de bom grado pelo amado, pois deveriam do mesmo o sofrimento juntamente com o amor. Neste fato, porém, roguei a meu Pai se dignasse dar o gosto e a consolação no sofrer, simultaneamente com um aumento de seu amor a todas as almas verdadeiramente a Ele unidas e por Ele amadas, a fim de que, no meio das penas, prestem ao mundo testemunho do verdadeiro amor para com seu Deus. Desse-lhes muita graça e virtude, pois a fraqueza humana não pode chegar por si mesma a tal perfeição, nem a amor tão perfeito. Se meu Pai não lhes comunicar de modo especial, efetivamente, o que está fazendo, não deixando de dar a cada alma fiel
a graça, a virtude e o amor necessários em casos semelhantes, conforme me prometeu. No entanto, poucos são os que aproveitam tão nobre graça, não se corrigem nem se aplicam a adquirir grande mérito, amor e virtude. Ação de graças. A função da circuncisão, tendo sido seguida da imposição do nome de Jesus, que naquele ato foi adorado por toda a corte celestial, temido por todo o inferno, e trouxe ao mundo inteiro uma alegria insólita. Agradeci ao Pai por lhe ter agradado dar-me um nome que estava acima de qualquer outro nome. Agradeci-lhe também da parte de todas as criaturas ainda incapazes de agradecer-lhe por ignorarem totalmente o mistério. Meu Pai aceitou com prazer tão nobre agradecimento e teve grande complacência em haver-me dado nome tão grande. Pedi-lhe ainda se dignasse aceitar o agradecimento em nome de todos os meus irmãos, em substituição de todos os ingratos que jamais lhe iriam agradecer, porque, embora me tivessem sido imposto o nome, não obstante seria para eles a utilidade e a salvação de que este nome é portador. Meu Pai ficou satisfeito com isso. Dores de Maria. Após a circuncisão, recebeu-me em seus braços a minha dileta mãe, traspassada de dor por aquilo que eu havia sofrido. Vendo o derramamento de sangue, apertou-me ao peito com maior amor. Nesta ocasião, pedi ao Pai que a consolasse e enchesse de nova graça pela dor que sofrera. De fato, o Pai o fez e eu, por afetos internos e demonstrações externas, não deixei de consolá-la e de lhe dar a conhecer meu agrado pelo amor que me dedicava e pela compaixão para comigo. Roguei ainda ao Pai se dignasse fazer o mesmo aos meus irmãos quando sofrem e estão atormentados e angustiados por meu amor. Isto é, que após a angústia e tribulação se dignasse consolá-los com sua graça e aumentar-lhes no peito o amor a mim. O Pai não deixou de fazê-lo, como de fato experimentam as almas que se encontram em situações semelhantes. Depois da angústia, sentem consolação e alegria de espírito e ficam mais inflamadas de amor divino e repletas de nova graça. Experimentou naquele instante José, meu pai nutrício, que, muito aflito naquela ocasião, ficou depois repleto de consolação. Louvor ao Pai. Tendo ficado sozinhos na gruta, minha dileta mãe e seu esposo José entoaram muitos louvores ao Pai Celeste, agradecendo-lhe o nome docíssimo que me impusera. Repousando nos castos braços de minha mãe, como que, surpreendida por plácido sono, minha humanidade descansava, enquanto minha alma louvava o Pai, fruindo disso também a humanidade, embora adormecida. Os louvores de Maria, José e de toda a corte celestial uniram-se aos meus louvores, tributados então ao Pai. Meu Pai foi glorificado por tais louvores e nisto sentiu grande complacência minha alma que, por estar unida ao Verbo, desfrutava destes louvores e dessas ações de graças. Pede leite.
Após os louvores que duraram algum tempo, minha humanidade despertou do sono e fez sentir à dileta mãe a necessidade de ser alimentada. Olhava com olhos enternecidos e dei-lhe assim a entender que tinha necessidade de seu alimento. Vendo-me, esposa caríssima, naquela miséria, e Deus Altíssimo necessitado de ser nutrido por uma criatura, experimentei em mim essa humilhação e abaixamento. Tive gosto neles, porque era essa a vontade de meu Pai. Ofereci-me mais abaixamento, minha humilhação e submissão, e pedi-lhe que, em virtude da humilhação sentida e de bom grado aceita por seu amor, se dignasse dar muita graça às almas que, sendo perfeitas e santas, e embora de nada necessitadas, não obstante, para se humilharem, sujeitam-se às criaturas mais vis e miseráveis, pedindo-lhes o alimento de suas orações e bons exemplos, e julgando-se em sua humildade mais necessitados do que todos. Pedi a meu Pai lhes desse graça e virtude, a fim de não se ensoberbecerem por sua virtude, nem permitisse que entrasse em seus corações a vaidade, ao se verem tão perfeitas e santas. Neste instante via todas as almas que deveriam exercitar-se em tão belas virtudes. Alegrava-me com isso e louvava a meu Pai, agradecendo-lhe por terem chegado estas almas devido à graça a tanta perfeição e a imitar-me tão perfeitamente. Pedi-lhe ainda se dignasse dar o alimento espiritual a todas as almas que deste alimento precisassem e a ele recorressem para sustento, inspirando ao coração dos que são capazes de subministrá-lo, que consolem e instruam as almas necessitadas, e que se dignasse ele próprio nutri-las com as divinas inspirações, sinais internos e a ajuda da divina graça. Além disso, roguei-lhe se dignasse dar também o alimento corporal a todos os pobres necessitados que não sabem com que se alimentar, inspirando àqueles que têm em abundância administrá-los aos pobres necessitados. Meu Pai prometeu-me tudo como o vai realizando, não deixando de fazer o que lhe pedi. Não se encontra quem pereça por necessidade, tanto espiritual como corporal, exceto por altíssima disposição de meu Pai, que o permite para fazer conhecer ou a justiça divina ou a infinita misericórdia, segundo o estado em que se encontram e o lugar a elas destinado mediante meus méritos e deméritos. A mãe dá-lhe leite. Sabendo então a querida mãe minha necessidade de receber alimento, não deixou de me dar seu leite virginal com todo o amor e cordialidade que lhe inspirava seu muito sublime espírito. Ao mesmo tempo que eu tomava o leite, estava de vez em quando olhando-a amorosamente e mergulhava mediante estes olhares sua alma no mar de alegria. Dizia a meu Pai olhasse também com que amor a querida mãe me alimentava e que em troca desse a essa alma o alimento da divina graça, saciando-a de sua doçura. Isso agradou muito a meu Pai. Olhou-a com amor e encheu-a de nova graça, saciando-a de alma e corpo.
Nesta primeira vez que minha dileta mãe me aleitou após a circuncisão, fiz-lhe sentir como prêmio da dor por ela oferecida naquele ato, o suavíssimo odor que exalava minha humanidade, exatamente qual era em si mesma, porque quase sempre o sentia, embora com muita moderação, para que sua alma não estivesse sempre no mar de alegria, pois devia imitar-me. Naquela ocasião, todavia, percebeu-o perfeitamente e caiu num êxtase de consolação. No entanto, meu pai sustentou-a a fim de não exalar a alma inundada por aquela fragrância. Pedi ainda a meu pai se dignasse fazer as almas sofrerem por seu amor, a fim de que, atraídas pela suavidade desse odor, fossem nutridas e corressem atrás de mim para se unirem a mim em amor e caridade. Não penseis, porém, esposa minha, que este odor era sentido pelo olfato corporal. Não. Sente-o a alma que é por ele atraída, como faz juntamente o ímã com o ferro e o âmbar com a palha. O odor que meu pai faz sentir às almas das quais vos falei acima é o odor que desejava sentir a mística esposa quando dizia: corramos à fragrância de teus perfumes. Cântico 1, versículo 3. Tal odor possui a propriedade de atrair a si as almas e fazê-las correr ao encontro do objeto amado. Eu rogava a meu pai o fizesse experimentar as almas como já o fez. E quando vedes alguma alma correr à perfeição e à minha imitação e a vedes apaixonada por mim, dizei que esta alma já sentiu semelhante odor e por ele é atraída. Tomei o leite puríssimo de minha dileta mãe, olhei-a muito amorosamente para agradecer-lhe e inclinei a cabeça para ela. Rendi as graças habituais ao Pai, como vos disse no capítulo anterior, em meu nome e no de todos meus irmãos, com todas as circunstâncias que vos expressei em outro lugar, na manjedoura. Depois, desejando sofrer alguma aflição, dei a entender à querida mãe que me deitasse de novo na manjedoura sobre um pano de feno, não querendo então repousar em seus braços para privar-me de tal consolação e dar-lhe ocasião de sofrer a privação do deleite e do gosto que sentia quando me tinha nos braços. Minha mãe colocou-me do modo que lhe inspirei. Encontrando-me, esposa caríssima, sobre aquele feno, senti pena de sair dos braços maternos que tão amorosamente me abraçavam. Experimentava em minha carne a dureza e as incomodidades do lugar. Ofereci tudo ao Pai em desconto dos desgostos que lhe causam meus irmãos quando não se resolvem mais a desprender-se das consolações mundanas e que não sabem nem querem, por amor a mim, abraçar algum sofrimento não só de própria iniciativa, mas tampouco os queridos por meu Pai para o proveito espiritual deles. Roguei-lhes, pois, desse graça e virtude a todos os que quisessem me imitar, a fim de poderem fazê-lo e que não só se desapegassem das consolações mundanas, mas também das espirituais para se apegarem mais a sofrimentos. Como o fiz eu, que estando nos braços de minha mãe, desfrutava de santa consolação. Seu colo era como um
gracioso jardim de flores odoríferas, repleto de raras virtudes, particularmente a pureza que me tornava tão grata. Todavia a deixava e me privava de tal consolação para abraçar o sofrimento, a fim de satisfazer pelos pecados os meus irmãos, os quais neste particular erram muito e por isso privam-se ainda de grande mérito. A meu Pai isto agradou e recebeu satisfação por todos aqueles que falham neste ponto e muitas vezes ainda ofendem-no. Mostrou-se muito benigno e liberal para com as almas que nisto me imitassem e que então tinha presentes. O Pai sentia um gosto inexplicável contemplando as almas que com tanta generosidade se dispunham a imitar-me a mim, seu dileto filho, abandonando de boa vontade os prazeres e abraçando o sofrimento. Vossa mente não pode compreender quanto meu Pai com isso se regozijou e como se mostrou mais favorável para com tais almas generosas, comprometendo-se ele próprio a dar-lhes todo o espírito, força e virtude que tal ato requer para depois preparar-lhes um galardão inexplicável de imensa glória e regozijo. Chora a perda das almas. Tendo estado por algum tempo assim deitado naquele lugar, comecei de novo a chorar, enquanto pensava que o sangue de infinito valor derramado na circuncisão para muitos teria corrido em vão e que poucas seriam as almas que retirariam dele salvação e graça por causa de sua obstinação e malícia. Via, esposa caríssima, uma multidão de almas que, como uma corrente d'água, se precipitava para a condenação e, embora estivesse tão acessível à salvação, dirigiam-se para a primeira e, sendo convidadas por minha graça, não prestavam ouvido à minha voz, desprezando o sangue inocente derramado em favor delas com tanto amor. Vendo que não podia pôr freio algum a tantos males, porque elas o queriam por si mesmas, experimentava tão grande pena que chorava de dor. Oferecia as lágrimas ao Pai e lhe pedia que, em virtude dessas, tivesse por bem aplacar-se, porque, de fato, os meus irmãos, por sua perversidade, exercitavam-no como a ira. O Pai dizia-me a miúde quanto tratava com ele a respeito da salvação de meus irmãos. Este foi quase o tema contínuo entre nós enquanto vivi na terra, pois exatamente para isto vim ao mundo e fiz-me